Corre aí, corre aí. Legal. Eu vou te perguntar o seguinte. Vocês conseguiram pegar a minha explanação? Estava ok, né? Beleza. Bom saber, bom saber. Ah, bacana, né? Isso eu percebi, por isso que eu continuei, né? Legal, então. Bacana, bom saber. Voltei então. Então vamos aqui acabar nossa revisão aqui acerca desse tema. Então veja, então o que eu falei? Veja, foi proposta uma ação penal, considerando que um jovem de 18 anos tinha mantido relação sexual com a menina de 13 anos, tá certo? E aí, o que ocorreu? A defesa impetrou um habeas corpus trancativo dessa ação penal, entendendo que não haveria aí justa causa, né, para o prosseguimento dessa ação, entendendo para a tipicidade do fato, considerando que a menina consentiu. Beleza? Bem, o relator do HC 122945, o relator ministro Marco Aurélio, entendeu o seguinte, eu vou falar depois em relação a essa live do desacato, a primeira live acho que já se encontra lá no YouTube. Está no YouTube sim. O relator, o ministro Marco Aurélio, entendeu que assistia a razão à defesa, veja, e ele lançando mão do seguinte fundamento, olha, nos dias atuais não há que considerar vulnerável, né, uma menina de 13 anos, quando você raciocina com temas sexuais, não é isso? Para ele, veja, considerando ainda que ocorreu consentimento, né, para ele não haveria aí tipicidade. O ministro, nesse sentido, o ministro Marco Aurélio. Os demais ministros da primeira turma acompanharam o ministro Marco Aurélio? Não. Os demais ministros, veja, reafirmando inclusive uma dessas decisões precedentes do próprio STF, entenderam como entende o STJ, no sentido de que a vulnerabilidade, ela é absoluta, beleza? Então indeferiu. Então, pessoal, tanto para o STF como para o STJ, manteve relação sexual com menor de 14 anos, não interessa se essa menor já teve outros relacionamentos, não interessa se essa menor ela tem aderência à temática sexual, não é isso? A temas relacionados ao sexo, não interessa. É considerada vulnerável. Beleza? Tranquilo? Bacana? Então vamos, né, ficar atentos. Já que eu falei de vulnerabilidade, é bom ainda, né, já que eu estou aqui falando de vulnerabilidade, veja que o artigo 225, ele diz o seguinte, o caput, pega o seu 225 aí, pega o seu 225, ele fala, nos crimes definidos no capítulo 1 e 2 deste título, procede mediante ação penal pública condicionada à representação. Não está falando isso? Então, veja, em regra, né? Em regra, você teria aí, né? Você tem as exceções, mas, em regra, estupro, não é isso? Veja, é um crime de ação penal pública condicionada à representação, né? Tranquilo? Veja, seria uma ação penal pública incondicionada quando a vítima é menor de 14 anos, não é isso? Ou quando a vítima é menor de 14 anos, ou melhor dizendo, quando a vítima é vulnerável, aqui eu vou ler, tá certo? E quando é menor de 18. Concorda comigo aí? Beleza. Tá. Olha só o que diz o parágrafo único do 225. Ele fala, procede, entretanto, mediante ação penal pública incondicionada, se a vítima é menor de 18 anos ou pessoa vulnerável. Ou pessoa vulnerável. Aí ação penal pública incondicionada. Quando você for responder na sua prova, que ele te der um contexto da denominada vulnerabilidade transitória, você tem que dizer o seguinte, que segundo o STJ, de repente pede posicionamento do STJ, ou pede para você analisar o caso, você tem que citar o seguinte, segundo o STJ, essa vulnerabilidade aqui, ó, que está no parágrafo único, né? Veja que ele fala, ó, menor de 18 anos ou pessoa vulnerável. Essa vulnerabilidade aqui é uma vulnerabilidade permanente e não transitória ou fugaz. Entenderam ou não? Então, quando ele fala a ação penal é pública incondicionada, quando a vítima é menor de 18 anos ou pessoa vulnerável, ele está dizendo, ó, ou pessoa vulnerável, olha, mas essa vulnerabilidade aqui, a STJ entra e fala, é a permanente, tá? Professor, não está escrito nada aí, isso.
mas o STJ entende que essa vulnerabilidade é permanente. Isso é muito importante porque se o Tício ele dá um soco na Mévia, a Mévia cai no chão, não é isso? Ela desmaia, né? Veja, ela está desmaiada. E ele pratica ato sexual com a Mévia e depois ela volta a si, há que se verificar se ela vai manifestar a vontade acerca do desencadeamento daquele processo. Entenderam ou não? Porque é uma vulnerabilidade transitória. Então, quando a vulnerabilidade é transitória, a ação penal é pública condicionada à representação. Entenderam? É o mesmo exemplo, e eu já citava isso em uma outra aula, quando o Tício coloca um pozinho na bebida da Mévia, ela adormece, ele pratica sexo. Quando, por exemplo, a Mévia já se encontra embriagada, ele pratica sexo com a Mévia. Tem que se verificar, após a Mévia voltar a si, se ela deseja manifestar vontade no sentido da propositura da ação penal por parte do Ministério Público. Veja, é o posicionamento do STJ, mas você vai verificar posicionamentos entendendo que não. Diz o seguinte, veja, a lei não fala se a vulnerabilidade é transitória ou permanente. Fala o seguinte, vulnerável. Vulnerável. E a outra corrente, entendendo, né? Veja, seguindo num posicionamento diferente do STJ. Diz o seguinte, ó, a lei fala vulnerável. Que negócio de vulnerabilidade transitória permanente? A lei não criou isso. Vulnerável. Então, uma pessoa que está desacordada, ela está vulnerável, ainda que transitoriamente. Então, a ação penal pública tem que ser incondicionada. A ação penal pública incondicionada com fundamento no artigo 225, parágrafo único. Você vai verificar diversos promotores propondo ação penal numa situação de vulnerabilidade transitória com esse fundamento. Entenderam ou não? Então, você que faz prova para a defensoria ou numa prova de delegado de polícia, você coloca os dois posicionamentos. E coloca que, para o STJ, essa vulnerabilidade aqui, quando ele fala, ó, ou vulnerável, no parágrafo único, coloca uma seta. Coloca, ó, vulnerável, coloca uma seta, fala assim, ó, para o STJ, essa vulnerabilidade aqui é a vulnerabilidade permanente não transitória. Porque quando for transitória, para o STJ, a ação penal pública condicionada à representação. Beleza? Então fica ligado, né? Já caiu no Pará, pode cair agora em Mato Grosso. Legal? Esse posicionamento aqui do STJ. Bacana. Outro ponto também importante, já que a gente está aqui falando, né? Acabei falando sobre os crimes sexuais, né? Veja, é importante ainda ressaltar o posicionamento recente também do STJ no que se refere à contemplação lascívia. Contemplação lascívia. Tá certo? Então, veja, você tem lá no 213, né? Crime de estupro, ó, constranger alguém mediante violência ou grave ameaça a ter condição carnal ou praticar ou permitir que com ele se pratique outro ato libidinoso. Será que se eu aponto uma arma para uma determinada pessoa, né? Veja, não tem qualquer contato físico com essa vítima, e eu forço ela a se automasturbar, né, para, veja, saciar a minha lascívia, né, a libido, veja, será que há que se falar em estupro? E aí, você tem que ficar ligado, né, decisão recente também do STJ, no sentido de que a contemplação lascívia configura estupro. Beleza? Então, aquela ameaça, né? Veja, é um constrangimento. A pedra de toque dessa decisão é o seguinte, que não há necessidade do contato físico. Né? Eu aponto a arma, eu não toco, né? E digo o seguinte, olha, se masturba aí. E aí a vítima acaba se masturbando. Eu posso também ter uma situação nesse sentido. Veja, sem qualquer contato físico que vai considerar estupro, inclusive, de vulnerável. Quando tem uma menina de 13 anos, eu não quero tocar nessa menina, não quero tocar. Veja, mas eu quero satisfazer, né, a minha lascívia. Aí eu chego e digo o seguinte, olha, se masturba aí. Ela, olha, eu vou me masturbar. Veja, eu não estou ameaçando, eu vou fazer um pedido.
se masturba aí. E ela acaba se masturbando. Ela consentiu. O consentimento dela e nada é a mesma coisa. E outra coisa, já que não precisa de contato físico, eu teria estupro de vulnerável sem qualquer tipo de contato físico com essa vítima, e muito embora essa vítima tenha consentido, porque o consentimento dela e nada é a mesma coisa quando você raciocina aí nos crimes sexuais. Legal? Bacana? Tranquilo, né? Bacana. Então é importante. Outro julgado importante também, já para a gente fechar aqui, hoje não deu muito tempo, é acerca da comprovação da menoridade dessa vítima. Será que eu posso apenas comprovar essa menoridade através da certidão de nascimento? E aí? Eu tenho uma vítima, as testemunhas estão dizendo que ela é menor de 14 anos e ela praticou um ato sexual com o Mévio, que tem 18. Mas veja, eu não tenho aqui uma certidão de nascimento. Qual o posicionamento do STJ? Para o STJ, a prova da menoridade da vítima pode ser, veja, pode ser constatada, né? Através de outros meios, não necessariamente a certidão de nascimento. Entenderam ou não? Então, se você tem testemunhas que assistiram a vítima a nascer, né? E essas testemunhas assistiram a vítima a nascer, e veja, elas, essa vítima tem, né, 13 anos. É a idade da minha filha, nasceu junto com a minha filha. Olha aí um depoimento testemunhal, não é isso? Não, isso é informativo, né? Não é súmula, não. Informativo, tá certo? Então, veja, eu posso provar através de outros meios, não necessariamente a certidão de nascimento, tá? Então, também, olha, e aí você conseguindo comprovar que a vítima é menor de 14 anos, você tem aí o contexto da vulnerabilidade, né? De forma absoluta. Bacana, então, pessoal. Hoje, realmente, eu vou acabar, né, o delito de desacato. A informação aqui era rápida, realmente. Hoje eu não tenho tanto tempo aqui, eu tenho que acabar um trabalho que estou fazendo. Isso, informativo, né, da menoridade da vítima, informativo 563 de 2015. O Pompeu está muito ligado, né? Bacana. Essa questão da automasturbação, você forçar a vítima a se automasturbar, que é a contemplação lascívia, foi uma decisão recente também agora, tá? Que pode cair na sua prova. E também ficar ligado também com a questão da vulnerabilidade absoluta, né? Também na visão do STF, andando de mãos dadas lá com o STJ, no sentido que a vulnerabilidade absoluta, né? Veja, não interessa se a vítima ela já tinha conhecimento de assuntos sexuais, não interessa. Menor de 14 anos, menor de 14 anos, você tem estupro de vulnerável, beleza? STF, STJ, nessa pegada. Então, cuidado, porque chega na prova e fala segundo STF, aí você, caramba, eu sei até dessa decisão, mas quem defende isso é o STJ. Será que o STF tem um posicionamento diferente? Aí você vai dançar. Numa prova discursiva, para você demonstrar conhecimento, você pode citar, né? O julgado, você pode falar em decisão recente, quando na análise de um habeas corpus, né? Aí você vai falar a primeira turma do STF, veja, a primeira turma, ela indeferiu o habeas corpus e foi por maioria, porque o relator, o ministro Marco Aurélio, entendeu que não há que se falar em vulnerabilidade absoluta, né, considerando os dias atuais, você demonstrando que você conhece, que você estuda julgado. A sua prova vai ser diferenciada da prova do seu concorrente, né? A vulnerabilidade, que a vulnerabilidade é absoluta, ponto não, irmão. Né? Aí, se der um espaço, você, né, estende. Fala um pouco da vulnerabilidade transitória, né? É importante ressaltar que, no que se refere ainda à vulnerabilidade, o STJ tem posicionamento de que nos crimes em que há a vulnerabilidade transitória, né? O estupro, quando você tem aí a vulnerabilidade transitória, não é isso? Ação penal pública condicionada à representação. E que lá no 225, parágrafo único, quando ele fala vulnerabilidade, para o STJ, veja, aquela vulnerabilidade é a vulnerabilidade permanente. Professor, me dá um exemplo, então, de vulnerabilidade permanente. Joga duro comigo, eu te dou um exemplo. Eu vou jogar duro com você e vou dizer o seguinte, quer ver uma vulnerabilidade permanente? Deficiência mental.
Entenderam? Deficiência mental. Então, ele se aproveita de uma pessoa que é deficiente, né? Pessoa que tem uma deficiência mental e pratica sexo com essa pessoa. Aqui é vulnerabilidade permanente. Esse vulnerável aqui, a ação penal vai ser pública e incondicionada. Entendeu? Vulnerabilidade permanente. A transitória é aquela que ele fica vulnerável um certo tempo e depois volta a si. Tá certo? Bacana, 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 bacana. Então, veja, o que a gente vai fazer, né? A próxima live, eu vou fechar lá a questão do desacato. Outra coisa, inscrições abertas para o nosso aulão Adelante da Polícia Militar da Bahia, né? Aulão Adelante da Polícia Militar da Bahia, 5 de agosto, lá em Salvador, tá? No hotel Classic Hall, lá na Pituba, né? Tava com o endereço aqui. Mas tá lá no site www.adelante.net.br. Ailton Zucchi, Direito Penal, legislação extravagante e a legislação também ligada à igualdade, gênero e raça. Aí é minha especialidade. Direito Administrativo, professora Ana Cláudia Campos, plantão da Claudinha. Direito Constitucional, professor Cristiano Lopes, não é isso? Teremos ainda professor de Direito Direito Constitucional, já falei, né? Veja, professor de português, história, geografia, raciocínio lógico, matemática. Todos esses professores lá de Salvador, professores conhecidos. A gente vai para arrebentar nesse aulão. Outro detalhe, o aulão Adelante Mato Grosso. Vai ter o aulão, né? Pode fazer sua inscrição, vai ter o aulão. Professor, se mudar a data da prova, eu já falei, a organização do aulão já entendeu por também mudar a data do aulão. Beleza? A gente vai mudar também. Não tem jeito de fazer o quê? Tem que mudar. Né? Mudou a prova, a gente vai mudar a data do aulão também. Então o aulão Adelante, delegado Mato Grosso, ele vai ocorrer. Veja, aí a gente vai trabalhar em cima dessas jurisprudências aqui. E a pegada é essa. Entenderam? Isso. E a próxima live, vamos tentar fechar o delito de desacato. Porque eu vou precisar de 1h20 para fechar. E os alunos aqui no DF Copa Café, vamos voltar também com esses aulões. Beleza, então, pessoal? Tranquilo, né? É isso, né? A gente está aqui bombando as revisões, né? Mostrando como você responde uma prova discursiva, mostrando o posicionamento tanto do STF como do STJ, né? Andando de mãos dadas nesse ponto. É isso? A pegada é firme, né? Não pode ficar de bobeira. Beleza? Então eu falei para vocês. Todo mundo falando do desacato, né? Mas ninguém mergulhou no delito, né? Para analisar. Falar que o desacato continua com a roupagem criminosa, o STF acabou de falar, o STJ, né? Mas isso aí, e aí? É possível uma pessoa embriagada cometer o crime de desacato? Tem correntes? Tem divergência? Estuda pesado, guerreiro. Não fica com básico não, que básico você não passa para delegado não, irmão. O jogo é duro, parceiro. Bacana? E se eu chegar e falar o seguinte: sou seu funcionário, você é muito lento nesse trabalho, eu tenho desacato? Críticas ao comportamento funcional caracteriza desacato? Essas e outras, parceiro. O jogo é duro. Vai pensando que tudo que reluz é ouro. Complicado. Na próxima live a gente vai falar. É isso aí, né? Agora eu vou ler aqui um pouquinho, né? Kainan vai ser delta aí. Bacana, né? O número do julgado eu dei pra vocês, né? Julgado HC 122945, 21 de março de 2017. Sou o Anderson do curso Glioche. O Anderson! Pô, o Anderson! Anderson que foi sargento, né? Parceiro, rapaz, tem uma foto lá. Eu acho que é esse, né? Que foi não, que é sargento do Exército. Jogou duro demais, pô. A gente tem uma foto lá no Glioche. Bacana. É isso aí, né, pessoal? Vamos estudar firme. Tá? Aulão da Polícia Militar da Bahia, entra lá no site www.adelante.net.br. Tiramos uma foto sim, eu lembro, pô. Lá no Glioche, né? Contemplação lasciva, hein? Não vai cair nessa não, hein?
Configura estupro, hein? Né? Fica ligado. Isso, contemplação lascívia, como assim? Contemplar, né? Olhar, olha, tira a roupa, né? Começa a se tocar, entendeu? Contemplação lascívia, entendeu? Joga duro. Chama, não perceba, né? Fizer fogo. Não entendi para colocar ali. Eu tenho uma aula, né, pessoal? Não dá aqui pra gente falar de analisar o 213 aqui, mas eu tenho uma aula que eu já fiz, tá no YouTube. Beleza? Beleza então, pessoal? Show de bola aí? Posso ir embora? Valeu então. Adriano focado, jogando duro, hein? Quando volta ao Rio, vamos marcar o almoço, com certeza. Tchau, tchau.